Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o custo de manutenção do Jeep Compass e do Jeep Renegade, fazendo um comparativo entre eles. A motivação desse vídeo nasceu de uma pergunta de um inscrito, que me perguntou, na minha opinião, qual seria a melhor opção? Comprar um Jeep Renegade 0 km ou um Jeep Compass seminovo? Então, baseado nessa pergunta, resolvi respondê-lo da seguinte forma. A melhor coisa seria fazer um levantamento do custo de manutenção de cada um deles. Com a base no custo de manutenção, seria melhor e mais racional a escolha entre um ou outro. Isso levando apenas em consideração esse aspecto, não outros aspectos como, por exemplo, o tamanho do carro ou outro aspecto desse sentido, que faria realmente uma grande diferença, mas levando apenas o custo de manutenção e o custo para se manter o carro em sua garagem. Então, vamos para o vídeo e espero que gostem. Então vamos começar pelo custo de manutenção do Jeep Compass com motor 2.0 Tiger Shark, disponível tanto na versão Sport quanto na Longitude. Vamos começar pelos itens básicos da manutenção, que na minha opinião são a troca de óleo e as trocas de filtros. A troca de óleo do Jeep Compass inclui 5 litros de óleo e filtro de óleo. No caso do Jeep Compass, esse filtro ele é do tipo cartucho. Então ele sai por R$ 447,00, incluindo filtro e óleo. Lembrando que nesse custo está incluso a mão de obra e a troca do anel de vedação do cárter. O filtro de ar do motor ele sai por R$ 52,00, não é caro, está dentro da média, e o filtro do ar-condicionado por R$ 49,90, também dentro da média de mercado. O filtro de combustível do Jeep Compass já é um caso à parte, porque ele é interno ao tanque junto com a bomba de combustível. Inclusive a sua troca é um pouco difícil e somente em locais bem especializados para fazer a troca, não uma troca tão simples igual na maioria dos carros que o filtro fica externamente. Então até chama atenção esse fator que muitos donos negligenciam essa troca justamente pela dificuldade. E muitas manutenções são dadas básicas fora de concessionária, algumas vezes por desconhecimento ou pela dificuldade da troca também ignoram a troca. E é um item importante que compromete a vida útil não só de bico injetores, mas da própria bomba de combustível. Então vale atenção nesse ponto. E por ser um pouco diferente, o filtro de combustível ele é um pouco mais caro do que a média de mercado. Ele sai a R$ 199,00 um único filtro. Por isso é um item que merece atenção. Agora vamos para outros itens de manutenção básica, que seriam jogo de disco e pastilhas. As pastilhas das rodas dianteiras, no caso do Jeep Compass, custa R$ 229,00 e o disco dianteiro a R$ 460,00. É um pouco caro realmente, mas pelo segmento do carro acaba que está dentro do preço. As pastilhas traseiras um pouco mais baratas, R$ 190,00, e os discos traseiros também um pouco mais baratos que os dianteiros, sai a R$ 322,00. Lembrando que o freio é um item essencial para a segurança. E principalmente se você der uma manutenção preventiva nesse local, como por exemplo a troca de pastilhas regularmente, você consegue prolongar a vida útil do disco, evitando essa troca prematura. Então recomendo realmente que dê uma atenção especial ao sistema de freios. Outro item importante na manutenção do Jeep Compass é a troca de velas. No caso, o Jeep Compass usa a vela do tipo Iridium, que tem validade até de 100.000 km, então não tem necessidade de trocar muito cedo. Mas é um item que o carro tiver na faixa de 100.000 km merece atenção. E custa R$ 520,00 o jogo de velas, justamente pelo que eu falei. Por ser velas Iridium, ela é um pouco mais cara do que velas convencionais. Mas em contrapartida tem uma vida útil bem maior do que a vela convencional. Então a diferença de preço acaba justificando a durabilidade do produto. Agora um item que não é comum trocar, mas pode ser necessário devido a algum problema de combustível ou até mesmo de vela inadequadamente usada no carro, no caso de uma manutenção feita errada, mas que pode acontecer de você ter que ter um tipo de manutenção desse tipo, são a troca de bobinas. Que no caso as bobinas do Jeep Compass são individuais, uma por cilindro. E ela tem um preço bem salgado, ela custa R$ 259,00 cada uma das bobinas. Se fosse necessária a troca das 4, sairia por R$ 1.036,00. Mas como eu disse, não é um item comum de troca e somente em casos extremos seria necessário fazer a troca das mesmas. Mas nesse caso também, a bobina de ignição do Jeep Compass é uma bobina especial, semelhante à utilizada, por exemplo, nos veículos Audi com motor EA 888.
que essas bobinas elas custam mais caro mesmo do que o valor convencional de outros itens. Por exemplo, o motor EA888 da Audi, ele existe também na Volkswagen. E na Volkswagen, no caso, quando não é a linha GTI, ele custa até mais barato. Não a mesma bobina, uma bobina semelhante, mas com uma potência mais fraca que é utilizada na Volkswagen. Já no caso do Audi, é utilizada uma bobina mais forte. É a mesma coisa que acontece com o Jeep Compass, que realmente a bobina utilizada é uma bobina mais forte, por isso ela tem um preço mais caro. Ela tem uma resistência maior e ela gera uma faísca mais potente no motor, tirando um melhor aproveitamento. Por isso, ela tem esse valor de R$ 259 por bobina. Mas não é um item comum de trocar e muito raro dá problemas, somente em casos extremos. Então o custo total de manutenção ficou em R$ 2.727,90. É um valor um pouco alto esse custo de manutenção, realmente, mas se considerar o segmento do carro e o porte do carro, e principalmente que é um carro que possui um motor que ele tem origem americana, norte-americana, então realmente as peças são um pouco mais caras mesmo e justifica realmente o preço. Mas lembrando que esses custos não é necessário, provavelmente você não vai ter todos esses custos de uma vez só. Isso aí eu estou levantando esses custos considerando um carro com 100 mil quilômetros e com histórico de manutenção não muito regular e não muito frequente. Porque se você der uma manutenção preventiva constante no carro, com certeza os custos não serão esses. Então com isso o valor de manutenção diminui quando você faz uma manutenção preventiva no carro. Mas estou levantando esse custo para ter uma ideia, noção básica de quanto custaria uma manutenção um pouco mais severa no caso do Jeep Compass. Agora vamos para o custo de manutenção do Renegade, pelos mesmos itens que analisamos no Jeep Compass. Começando pela troca de óleo. A troca de óleo no caso do Jeep Compass, também feito em concessionária e considerando até mesmo o custo de mão de obra já da concessionária e a quantidade de litros de óleo e o fio de combustível correto, sairia por R$ 338, um pouco abaixo do valor praticado pela Jeep Compass. Já o filtro de ar do motor sai por R$ 56,00 e o filtro de ar-condicionado por R$ 49,34. Muito próximo os valores realmente do Jeep Compass. Então nesse segmento aqui não tem muitas diferenças com relação à manutenção. Agora o que dá diferença mesmo é o fio de combustível, porque no caso do Jeep Renegade ele sai por R$ 54,00, bem abaixo dos R$ 199 do Jeep Compass. Mas devido ao fato que no Renegade o fio de combustível ele fica na posição normal, fora do tanque, fácil de trocar e até uma peça mais barata. Então por isso mesmo que o custo é praticamente o mesmo da maioria dos carros vendidos no Brasil hoje. Agora, para o sistema de freios, eu observei que os preços dos discos e pastilhas dianteiros, no caso do Jeep Renegade, é praticamente o mesmo do Compass, já que usa as mesmas peças. Então as pastilhas dianteiras saem por R$ 229,00 e o disco dianteiro por R$ 460,00. Agora o sistema de freio traseiro, no caso do Jeep Renegade, sai um pouco mais barato do que no Compass. Saindo o jogo de pastilhas traseiro por R$ 162,00 e o disco traseiro sai por R$ 285,00. Então um item que pesa menos na manutenção. Lembrando que freios são itens de segurança. E que se houver uma manutenção preventiva, provavelmente os discos não têm necessidade de trocar tão cedo. Agora vamos para o jogo de velas. No caso do Jeep Renegade, o jogo de velas também é um pouco mais em conta do que no Compass, saindo por R$ 347,00 o jogo. Como abordei também a bobina de ignição no caso do Jeep Compass, também vou abordar no Renegade. O custo de cada uma das bobinas sai por R$ 83,00 e uma bobina por cilindro, assim como no Jeep Compass, só que o preço é bem mais baixo. Tanto é que o jogo no caso do Jeep Renegade sai a R$ 332,00, praticamente um pouco mais caro inclusive do que uma única bobina no caso do Compass. Então realmente esse custo pesa bastante no Compass e no Renegade ele é bem mais tranquilo e está dentro da média de carros que realmente utilizam bobinas individuais, saindo a R$ 332,00 o jogo. Então no caso do Jeep Renegade o custo total de manutenção em peças sai a R$ 2.063,34. O que dá para ver que realmente não tem uma diferença muito grande entre um e outro com relação à manutenção. Embora tenha itens bastante caros no Jeep Compass, mas no final, quando somamos todo o custo de manutenção, dá uma diferença aí
que não é uma diferença tão significativa, de um pouco mais de R$600. Então é um preço até que às vezes justifica pela diferença de segmento do carro. Então, se levar realmente os segmentos são diferentes, dá para justificar um pouco aí a diferença de preço. Vale ressaltar também que esse vídeo ele foi produzido respondendo a pergunta de um inscrito, ou seja, comparando um Jeep Compass seminovo com o Renegade Zero, justamente levantando esses custos de manutenção para ver se vale a pena entre um e o outro. Não estão considerando carros do mesmo ano, estamos analisando a possibilidade da compra de um Renegade Zero com um Jeep Compass seminovo. Bom, como vocês podem ter visto, a diferença não foi tão grande assim. Mas o principal aspecto que pesou realmente é a diferença mesmo do motor 2.0 Tiger Shark e o motor 1.8 e-Torque. Até mesmo por esse motivo que eu quis fazer esse comparativo, justamente para levantar o preço do quanto seria manter cada um desses dois motores. Então deu para ter uma boa noção. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil e que realmente seja de grande valia essas informações e pode sim auxiliar na escolha entre um modelo e outro. E se gostou mesmo do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!